Imagine um homem com 2 metros de altura, um sorriso amigável e uma voz calma, que poderia facilmente ser confundido com qualquer pessoa comum. Agora, imagine que esse homem é responsável por alguns dos crimes mais chocantes e horríveis da história dos Estados Unidos. Esse é Ed Kemper, um assassino em série que não só matou suas vítimas, mas também desafiou a polícia com sua inteligência e frieza. Como alguém com sua aparência e comportamento poderia esconder uma mente tão sombria? Hoje, vamos mergulhar na história desse criminoso insano, entender o que o levou a cometer tais atrocidades e o que o torna um dos assassinos mais enigmáticos da criminologia. Fique até o final para descobrir os detalhes que ninguém te contou sobre Ed Kemper. Ed Kemper é, sem dúvida, um dos assassinos com mais notoriedade do século XX, mas ao contrário de muitos outros criminosos em série, sua aparência e comportamento não condizem com os estereótipos de assassino. Ele era alto, com quase 2 metros de altura, e possuía uma personalidade calma e articulada. Era o tipo de pessoa que facilmente passaria despercebido, mas, por trás dessa fachada tranquila, se escondia um dos mais calculistas e perigosos assassinos da história dos Estados Unidos. Com uma série de assassinatos que começou ainda jovem, Kemper foi responsável pela morte de 10 pessoas, incluindo seus avós paternos, mãe e várias vítimas inocentes ao longo de anos. Sua história não é apenas de crueldade, mas também de manipulação e astúcia. Ed, ao contrário de outros criminosos, se entregou à polícia voluntariamente e ainda foi capaz de se envolver em conversas tranquilas sobre seus próprios crimes. Ele não era apenas um criminoso, ele era um enigma. A história de Kemper é única, não só pelo número de vítimas, mas pela frieza com que ele conduziu seus crimes e pelo jeito como ele desafiava as autoridades. Ele se tornou um caso estudado por criminologistas, psicólogos e até por cineastas. Mas o que realmente fez Kemper se destacar entre os assassinos em série foi sua habilidade em manipular as percepções das pessoas sobre ele. Uma habilidade que o tornava ainda mais aterrorizante. Edmund Emil Kemper nasceu em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, Califórnia. No entanto, sua infância foi marcada por turbulência familiar e abuso psicológico. Seus pais se separaram quando ele era muito jovem e Ed foi morar com sua mãe, Clarnell. Essa relação seria fundamental para moldar a psicologia de Kemper e, eventualmente, seus crimes. Clarnell era uma mulher dominante, controladora e emocionalmente abusiva. Ela constantemente desdenhava de seu filho, chamando-o de anormal e criticando suas características físicas. Além disso, ela alimentava um profundo desprezo pelo próprio pai de Ed, o que agravava ainda mais seu sofrimento emocional. Para Kemper, a figura materna se tornou uma fonte de frustração e raiva reprimida, sentimentos que ele nunca conseguiu expressar de maneira saudável. Desde a infância, Ed demonstrava comportamentos estranhos e perturbadores. Aos 10 anos, ele já matava pequenos animais, o que é um dos primeiros sinais clássicos de psicopatia. A combinação de sua solidão, humilhação constante e o desejo de controlar sua vida o levou a um isolamento crescente. Ele se sentia como um gigante entre seus colegas, mas ao mesmo tempo era tratado como um menino estranho pela própria mãe. O mais perturbador sobre a infância de Kemper foi a forma como ele via a figura materna. Em um período de sua vida, ele confessou que começou a desenvolver um ódio profundo por sua mãe, o que, com o tempo, evoluiu para uma necessidade de vingança. Essa relação conturbada com sua mãe se tornaria a chave para entender os crimes que ele cometeria mais tarde. Ed Kemper começou sua trajetória criminosa de forma chocante aos 15 anos, em 1964, quando assassinou seus próprios avós paternos. Durante uma discussão, ele atirou em sua avó, Maudie Kemper, de 66 anos, afirmando depois que queria saber como seria matar alguém. Pouco depois, quando seu avô, Edmund Emil Kemper, de 72 anos, chegou em casa, Ed o matou também
temendo a reação dele ao descobrir o ocorrido. Esse duplo homicídio levou Kemper a ser enviado para um hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticado com transtornos graves, mas liberado aos 21 anos sob a alegação de estar reabilitado. Após sua libertação, Kemper parecia ter uma vida normal. No entanto, em maio de 1972, ele cometeu seus primeiros assassinatos como adulto. Suas vítimas foram Mary Ann Pesce e Anita Luchessa, ambas de 18 anos, que estavam pedindo carona em Berkeley, Califórnia. Kemper as matou e descartou os corpos de forma que nunca foram encontrados inteiros. Meses depois, em setembro de 1972, ele fez outra vítima. Aiko Koo, uma bailarina de 15 anos que aceitou carona sem saber que estava entrando no carro de um assassino. Já em janeiro de 1973, Cindy Shaw, de 19 anos, foi mais uma vítima de Kemper, seguida por Rosalind Thorpe, de 23 anos, e Alison Liu, de 20 anos, assassinadas juntas em fevereiro do mesmo ano. Rosalind e Alison eram estudantes da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, onde Kemper as abordou enquanto pediam carona. O clímax de sua violência veio em abril de 1973, quando ele matou sua mãe, Clarnell Kemper, de 52 anos. Para tentar encobrir seus rastros, também assassinou Sarah Hallett, amiga de sua mãe, que estava na sua casa no dia do ocorrido. Esses crimes não apenas chocaram a comunidade local, mas também definiram Kemper como um dos assassinos em série mais infames da história dos Estados Unidos. Ed Kemper não era apenas um assassino em série, mas também um caso fascinante de estudo psicológico. Ele possuía uma inteligência acima da média, com um QI estimado em 145, o que o colocava entre os indivíduos mais brilhantes de sua geração. No entanto, essa inteligência era acompanhada por uma total falta de empatia e um comportamento manipulador que o tornava especialmente perigoso. Kemper usava sua aparência e comportamento amigável como armas. Seu tamanho e postura imponente podiam parecer intimidadores à primeira vista, mas ele rapidamente desarmava as pessoas com sua habilidade de conversar de forma educada e gentil. Isso fazia com que suas vítimas não suspeitassem de suas verdadeiras intenções, especialmente em uma época em que caronas eram algo comum e relativamente seguro. Além de manipular suas vítimas, Ed também conseguiu enganar psiquiatras e autoridades. Após ser liberado do hospital psiquiátrico, ele não apenas convenceu os médicos de que estava, entre aspas, curado, mas também manteve um registro impecável, que o ajudou a evitar qualquer suspeita enquanto cometia seus crimes. Kemper era um mestre em criar uma fachada de normalidade, frequentando bares onde policiais costumavam se reunir e até mesmo conversando com eles sobre as investigações em andamento. Ele era tão convincente que ganhou o apelido de Big Ed entre os oficiais, sem que ninguém percebesse que ele era o homem por trás dos assassinatos que aterrorizavam a região. Um aspecto central de seu perfil psicológico era a relação disfuncional com sua mãe. Kemper via Clarnell como uma figura opressora e cruel, e muitos de seus crimes podem ser interpretados como uma tentativa de expressar a raiva reprimida que sentia por ela. Ele próprio admitiu que, ao matar outras mulheres, estava de certa forma praticando para o que eventualmente faria com sua mãe. O perfil de Kemper é um dos mais estudados na criminologia, não apenas pelos crimes em si, mas pela forma como ele desafiava os estereótipos de um assassino em série. Ele era tanto um predador calculista, quanto um homem com uma mente profundamente perturbada, capaz de planejar seus crimes com precisão cirúrgica. O que torna o caso de Ed Kemper ainda mais peculiar é o fato de ele ter se entregado voluntariamente à polícia. Em abril de 1973, logo após assassinar sua mãe e a amiga dela, Sarah Hallett, Kemper parecia ter alcançado um ponto de exaustão emocional. Ele deixou a cena do crime e dirigiu até o Colorado, onde ficou vagando por dias, como se tentasse escapar da própria consciência. Porém,
Em vez de continuar fugindo, ele tomou uma decisão inesperada. Em um ato surpreendente, Ed ligou para a polícia de uma cabine telefônica e confessou os assassinatos. A princípio, os policiais não acreditaram nele, devido à sua fama de ser uma figura amigável e aparentemente inofensiva. No entanto, Kemper insistiu, descrevendo detalhes que apenas o verdadeiro assassino poderia saber. Ele permaneceu na cabine até que a polícia chegasse, entregando-se sem resistência. Durante os interrogatórios, Ed forneceu informações detalhadas sobre todos os seus crimes, incluindo como escolhia suas vítimas, os métodos que usava e o que fazia após os assassinatos. Ele falou sobre os assassinatos de forma quase clínica, sem remorso aparente, o que impressionou e chocou os investigadores. Sua colaboração foi tão completa que ajudou a polícia a conectar as peças que faltavam nos casos das jovens desaparecidas na Califórnia. Kemper parecia sentir um misto de alívio e orgulho ao relatar seus crimes. Ele explicou que seu ódio pela mãe foi o catalisador para suas ações, descrevendo os assassinatos como uma forma de vingança simbólica. Sua entrega voluntária e as confissões detalhadas não só encerraram sua onda de crimes, mas também forneceram aos criminologistas um raro vislumbre da mente de um assassino em série, disposto a compartilhar sua história sem resistência. A prisão de Ed Kemper trouxe um fim trágico e brutal a uma série de crimes que aterrorizou o estado da Califórnia. Mas suas confissões deixaram um impacto duradouro, ajudando especialistas a entender melhor os mecanismos de um comportamento tão perturbador. Os crimes de Ed Kemper deixaram um impacto profundo na criminologia, na cultura popular e no entendimento geral sobre assassinos em série. Embora seus atos tenham sido horrendos, seu caso se tornou um dos mais estudados por especialistas em psicologia criminal e comportamento violento. Kemper forneceu um raro acesso à mente de um assassino em série, algo que poucos criminosos do seu calibre estão dispostos a fazer. Durante sua prisão, ele cooperou extensivamente com psicólogos e investigadores, compartilhando detalhes sobre suas motivações, processos mentais e a relação complexa que tinha com sua mãe. Esse nível de introspecção ajudou a moldar os primeiros perfis psicológicos de assassinos em série, sendo essencial para a criação de programas como o da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, retratada em séries como Mindhunter. Na verdade, a figura de Kemper foi central na formação de estratégias modernas de investigação de crimes em série. Além do impacto científico, Kemper se tornou uma figura sombria na cultura popular. Ele é frequentemente citado em documentários, livros e séries que exploram o comportamento de assassinos em série. Sua inteligência, porte físico imponente e personalidade contraditória, alternando entre carismático e monstruoso, o tornaram um personagem intrigante para o público. Ele também inspirou diversas representações ficcionais, como o personagem Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes, que reflete alguns aspectos de sua personalidade e métodos. No entanto, o legado de Kemper não é apenas acadêmico ou cultural. Seus crimes também serviram como um alerta para questões de segurança pública, como a vulnerabilidade de caronas em um período de maior inocência social. A brutalidade de seus atos chocou a comunidade e incentivou mudanças nos comportamentos cotidianos. Hoje, Ed Kemper permanece preso em uma penitenciária de segurança máxima na Califórnia. Ele continua sendo uma figura-chave em estudos de comportamento criminal, mas também uma lembrança inquietante do que pode acontecer quando traumas profundos, inteligência elevada e tendências violentas convergem. Seu nome é sinônimo de terror, mas também de aprendizado sobre os lados mais sombrios da mente humana. Ed Kemper não é apenas um dos assassinos em série mais notórios da história. Ele também é um dos mais complexos. Seu intelecto afiado, combinado com uma mente profundamente perturbada, desafia as convenções de como entendemos o mal.
Os crimes que cometeu não apenas devastaram vidas, mas também mudaram a forma como as autoridades investigam assassinos em série, deixando um legado sombrio tanto na criminologia quanto na cultura popular. Mas agora queremos ouvir sua opinião. O que você acha que levou Ed Kemper a se transformar em um assassino infame? A influência da mãe realmente foi o principal catalisador? Ou havia algo mais profundo em sua psique? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre este caso perturbador. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o like. Isso nos ajuda muito a trazer mais histórias como essa para você. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos de crimes reais que trazemos por aqui. Nos vemos no próximo caso enigmático. Até lá!